Fala galera, beleza? Vamos hoje então para a aula 15 aí falar de grupos orgânicos substituintes ou também chamados de ramificações. Então vamos começar assim, galera. Vamos começar falando de cisão de ligação. Quando a gente fala de cisão é uma quebra, tá? E aqui eu vou pensar ligação covalente. Então quando a gente pega esse composto aqui, por exemplo, ó, que é o metano, vamos imaginar essa ligação aqui. Esse tracinho indica um compartilhamento de elétrons. Tem um elétron que é do carbono e o outro que é do hidrogênio. Aí eles estão compartilhando de forma a ficarem estáveis. Eu vou pensar agora na quebra dessa ligação. A primeira quebra vai ser tipo assim, por exemplo, ó, heterolítica. Eu vou quebrar ó, a ligação aqui. Se eu quebrar a ligação aqui, repara, esses elétrons vão ficar com o carbono. Aí eu juntei, ó, 3 hidrogênios. Esse carbono vai ficar com os 2 elétrons. Só que antes, repara, ó, esse carbono, esse elétron é dele, esse elétron é do hidrogênio. Quando eu quebrei aqui, esse carbono vai acabar recebendo esse elétron. Então, como ele vai receber um elétron, ele fica com uma carga menos 1. Esse hidrogênio aqui vai sair sem um elétron, fica como H mais 1. Esse menos 1 quer dizer que ganhou um elétron, esse cara aqui perdeu. Aqui, ó, a cisão ela foi heterolítica. Lembrando que hétero ó, é diferente, uma cisão diferente. Porque quando eu quebrei aqui, ó, esses elétrons não foram igualmente distribuídos. O carbono ficou com um elétron e o hidrogênio com nada. Então, quando eu tenho uma cisão heterolítica, eu tenho a formação de um ânion e tenho a formação de um cátion. Isso daqui não é o que interessa para a aula de hoje. Eu só estou te mostrando porque pode aparecer essas palavras estranhas aí na sua prova. O que interessa para hoje, para a gente aqui, é fazer uma cisão homolítica. Então, a mesma ideia, ó, vamos pensar nessa ligação. Tem elétron aqui do carbono, tem elétron do hidrogênio. Como é homo, é igual, vai ser uma cisão igual. Então eu vou quebrar ó, exatamente no meio. E cada um fica com um elétron. Ficaria assim então, ó, CH3 com um elétron e o H ó, com um elétron. Foi uma cisão igual. Aqui, ó, repara, esse cara aqui agora a gente diz que ele tem um elétron desemparelhado. Porque quando os dois estavam juntos aqui, ó, a gente fala que o elétron estava emparelhado, esse juntinho com esse. Como ele está sozinho aqui e aqui também, esses compostos que têm esse um elétron desemparelhado, nós chamamos de radicais. E repara, como tem só um elétron, ele está louco para fazer uma ligação, para acabar ó, emparelhando outro elétron e fazer aquele compartilhamento de elétron. Nós dizemos então que eles têm uma valência livre. E a gente representa ó, assim por um tracinho. Quer dizer que esse carbono está louco para fazer ligação com alguém, o hidrogênio também. Então a aula de hoje, galera, é para estudar ó, esses tipos aqui ó, de radicais na química orgânica com carbono, né? E a gente vai representar não com um elétron assim, ó, vai representar com um tracinho nessa forma aqui. Aí esse cara aqui, ó, a gente chama de metano, né? Ó, tem um carbono, só ligação simples. Como eu tirei um hidrogênio lá numa cisão homolítica e ficou com uma valência livre no carbono, esse grupo aqui vai ser chamado de metil. Met de um carbono e il aí de um grupo de uma ramificação. Ou ramificação ou grupo orgânico substituintes. Então a aula de hoje, galera, é para te mostrar ó, esses grupos aqui. Esse comecinho aí, mais como curiosidade. Então, ó, principais grupos orgânicos substituintes. Um deles eu te mostrei, ó. É quando a gente pega lá, por exemplo, o metano, que é o CH4, quebra aquela ligação, aí vai ficar com esse carbono aqui, ó, com aquele um elétron desemparelhado. A gente fala que está com essa valência livre. Pode ser representada desse jeito ou desse jeito. Então, o importante da aula de hoje, galera, é você perceber que quando eu tiver esse CH3 aqui, ó, com essa valência livre, esse grupo substituinte eu chamo de metil.
Porque na próxima aula a gente vai pegar uma cadeia ramificada e para dar nome para a cadeia ramificada, tem que saber o nome dessas ramificações. Se fosse assim, ó, com 2 carbonos, aí tanto faz, né, tirar o hidrogênio desse carbono ou desse daqui. Faz de conta que eu tirei daqui, né, ó, quebrei a ligação aqui. Aí esse carbono ficou com uma valência livre. Como ao todo tem 2, é chamado de etil. Pode ser representado desse jeito ou desse jeito, ó, condensando os hidrogênios, ou ainda condensando tudo, ó, 2 carbonos e 5 hidrogênios. Com 3 carbonos. Então, repara, quando eu tenho 3 carbonos, aqui na verdade tem duas possibilidades. Eu posso tirar da ponta ou do carbono do meio. Se eu tirar aqui da ponta, ó, se aqui tiver a valência livre, como tem 3 carbonos é próprio, ramificação aí, íon. Esse é o propil. Só que tem uma outra possibilidade, é a valência livre, ó, tá nesse carbono aqui do meio, que é o caso aqui, ó, tá no carbono do meio. Como tem 3 carbonos aqui também, esse grupo aqui a gente vai chamar de isopropil. Então, aqui a valência livre no carbono da ponta, aqui no carbono do meio. E já vamos colocar aí uma observação, tá? Galera, esse propil, metil, etil e isopropil já tem no seu caderno, na sua apostila, no resumo de aula. Então, nem precisa copiar. Isso daqui que eu vou mostrar para você no próximo slide é que não tem. E isso daqui também não tem, tá? Ó, então, completa isso aí no seu resuminho de aula. Esse propil também pode ser chamado de N-propil, tá? Porque é uma cadeia, ó, linear aqui, tá? Ou propil ou N-propil. Isso daqui também não tem, tá? O grupo iso, ele pode ser representado, na verdade, desse jeito aqui, ó. CH3, CH, CH3, e para cá tem um CH2 que vai se repetir N vezes. Dependendo do valor do N aqui, esse grupo iso recebe um nome diferente. Quer ver? Se o N for igual a zero, isso aqui igual a zero, ó, isso daqui vai acabar sumindo. Ó, é zero, isso aqui some. Então, repara, ó, é o grupo iso. Como tem 3 carbonos, é prop, ramificação il. Esse vai ser o isopropil. Outra. Se o N fosse igual a 1, aqui, ó, coloco 1. Então, isso aqui se manteve, tá vendo, ó, e puxou um CH2 para cá. Como aqui agora ao todo tem 1, 2, 3, 4 carbonos, é o grupo iso com 4. Esse aqui é o isobutil. Aliás, galera, esse iso é de igual, quer dizer que, na verdade, eu tenho extremidades iguais. Repara, ó, essa ponta aqui, ela vai se estendendo. Mas de acordo com essa, ó, aqui é um CH3, aqui é um CH3. Essas extremidades, ó, são iguais. É daí que vem a palavra iso. Com 4 carbonos, a gente tem algumas possibilidades, então toma muito cuidado. Com 4 carbonos, pode ser que a valência livre, ó, esteja no carbono da ponta. E esses aqui todos, ó, em linha, na mesma linha. Esse seria o butil, ou também chamado de N-butil. Mesma ideia para o N-propil. No seu resumo de aula não tem isso de vermelho, completa lá. Aí tem uma outra possibilidade que é assim, que eu já te mostrei ali, que é o tal do isobutil. É aquele grupo iso, né, ó, com mais um CH2. Ao todo, 4 carbonos. Aí chega nesses negócios estranhos, que é o tal do sec-butil, que eu já vou te entregar aqui, e o terc-butil. Como é que eu diferencio esses 4 aqui na minha cabeça? Eu faço por eliminação. Quer ver um exemplo? Vamos começar por esse aqui, ó. Repara, 1, 2, 3, 4 carbonos. A valência livre está nesse carbono aqui. Repara, a valência livre está nesse carbono. Só que esse carbono está ligado a quantos átomos de carbono? 1, 2, 3. Como esse carbono da valência livre é um carbono terciário, é chamado de terc-butil. Olha o do lado aqui. A valência livre está nesse carbono aqui. Esse carbono está ligado a 1, 2 carbonos. Esse carbono é um carbono secundário.
Daí que vem sec-butil, de carbono secundário. Então eu sempre analiso assim, galera, a valência livre. Ó, carbono terciário é o térquico-butil, carbono secundário é o sec-butil. Aí, para diferenciar esse desse, eu penso assim. Esse carbono que está valência livre, ó, tá tudo numa linha só, é o butil. Se não for o butil, se não for o sec, se não for o terc, por exclusão, é o isobutil. Então essa é a recomendação, fazer por exclusão e verificar se é um carbono secundário, terciário ou se eles estão todos na mesma linha. Vamos agora então pegar essa cadeia aqui e dar nome para os grupos substituintes. Só olha para cá, nem precisa copiar. Até porque a primeira questão aí da apostila vai ser bem parecida com essa. Então, galera, na próxima aula eu vou te mostrar que o que não está tracejadinho aqui, isso daqui a gente chamaria de uma cadeia principal. É como se fosse um varal. E essas letras aqui, A, B, C, D e E, são grupos que estão pendurados nesse varal, que são os grupos orgânicos substituintes ou ramificações. E a ideia aqui é dar o nome para eles. Repara, qual é o nome dessa ramificação que tem apenas um carbono? Metil. Olha B. Essa ramificação aqui, tá vendo? Tem 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos aqui no carbono da ponta, tá? A valência livre. Essa daqui é o propil. Essa daqui, olha que louco. 1, 2, 3, 4. Se tem 4 é butil. Só que pode ser aquele do iso, o sec, o terc ou apenas o butil. Então você vai analisar a valência livre, O carbono é esse carbono da valência livre. Aí, galera, muito cuidado, Eu sei que esse carbono aqui está ligado aqui embaixo, mas só olha o que está tracejado aqui, Por isso que eu destaquei para você. Só dentro do tracejado, só dentro. Esse carbono da valência livre está ligado, a 2 carbonos. Aqui dentro desse quadradinho aqui, ele está ligado a 2, ele é o sec-butil. É lógico que, se pensando na cadeia, esse carbono é um carbono terciário. É que para falar do tal do sec e do terc, eu vou analisar dentro do grupo substituinte, é dentro do tracejadinho. Quer ver aqui? Olha no D. 1, 2, 3, 4 carbonos. Pode ser butil, o tal do sec, do iso ou do terc. Esse carbono, só olhando o tracejadinho, não está ligado a 2 carbonos, não está ligado a 3. Não é o sec, não é o terc. Não são 4 carbonos em linha, então, por exclusão, essa D aqui é o isobutil. Tá vendo? Extremidades iguais, tá vendo? Aquele iso, CH3, CH, CH3, para cá um CH2. E o último aqui, que é a letra E, tem 1, 2, 3 carbonos. Como está ligado aqui no carbono do meio, esse é o isopropil. Beleza, galera? Daqui a pouco eu volto com a parte 2.